Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, seguindo aqui, mais um bloco de equivalência patrimonial, comentando as questões aqui referentes ao ICPC 18 e CPC 18 e ICPC 09, que trata dos investimentos em coligadas, controladas, né? Vamos seguindo aqui. Questão número 4 na nossa tela, por favor. Olha lá. A empresa controladora SA, companhia de capital aberto, apura um resultado negativo de equivalência patrimonial que ultrapassa o valor total de seu investimento na empresa adquirida SA em 400 mil. A empresa controladora SA não pode deixar de aplicar recursos na investida, uma vez que ela é a única fornecedora de matéria-prima estratégica para seu negócio. Dessa forma, deve a investidora registrar o valor da equivalência patrimonial. Bem, então, dois comentários aqui preliminares, né? Primeiro, você está vendo que nós estamos na quarta questão dessa lista de equivalência patrimonial e você percebe que as questões até agora, salvo engano, foram todas da Receita Federal de 2012, né? Receita Federal de 2012. Então, você percebe que o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, né, que é um concurso dificílimo, né? Até tem que ser mesmo, porque é um cargo muito bom, cargo maravilhoso, dentro da administração pública federal. 4 questões de equivalência patrimonial. Não é à toa que a referência que se tem dessa prova, né, dos candidatos, é que foi uma prova difícil, né, mais difícil até que a de 2014. Mas você vê aí, 4 questões de equivalência patrimonial. Olha como esse assunto despencou na penúltima prova de auditor fiscal da Receita Federal. Né? Então, realmente é um assunto que, para quem quer fazer a diferença, e por isso você está estudando com a gente aqui, do Gran Cursos Online, para quem quer fazer a diferença, tem que estar bem preparado dentro desse assunto. Ok? Porque aí você se destaca dos demais candidatos quando você resolve e acerta, né? Você acerta as questões de equivalência patrimonial. Legal? Então, essa questão aqui está falando de quê? Ela está falando de perdas na investida. Perdas na investida, né? E nós abordamos isso, né, lá na nossa aula de CPC 18 e ICPC 09, de equivalência patrimonial. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: à medida que a investida vai apurando prejuízos, o saldo do investimento lá no balanço da investidora, ele vai diminuindo, ele vai sendo creditado em contrapartida de um débito no resultado com equivalência patrimonial, ou seja, uma perda com equivalência patrimonial, né? Esse saldo vai diminuindo. Bom, mas se o patrimônio líquido da investida ficar negativo, né? Ou seja, se ficar passivo a descoberto, então o saldo do investimento no ativo da investidora, ele vai passar de devedor para credor, ele vai ficar retificado? Não, não vai, ele não vai. O que o CPC 18 nos ensina é o seguinte: essas perdas vão sendo creditadas no saldo do investimento, lá na investidora, até que a participação chegue a zero, nula, né? Nula. E aí o que ocorre nesse caso? As perdas deixam de ser contabilizadas. Então, se o prejuízo for de tal monta, de tal valor, que o patrimônio líquido da investida fique negativo, né? Que fique um passivo a descoberto, isso não vai reduzir mais o saldo do investimento na investidora. Exceto, e é aí que a questão pegou o gancho, exceto se a investidora tiver o compromisso, seja um compromisso formalizado ou não formalizado, de cobrir esses resultados negativos na investida. Né? Se a investidora tiver assumido compromissos em nome da investida. Olha, eu vou pagar seus credores. Olha, eu vou colocar dinheiro em você para você continuar operando, porque é importante para mim que você opere. E é esse último caso que é sugerido, que é colocado, sugerido não, que é exposto na questão, porque ele coloca de forma bem clara. Vamos ler de novo? Olha lá. Então ele fala assim, ó, a empresa controladora SA, companhia de capital aberto, apura um resultado negativo de equivalência patrimonial que ultrapassa o valor total de seu investimento na empresa adquirida SA em 400 mil. Ou seja, ultrapassa
não é? Vamos supor que o investimento tivesse saldo de 1 milhão e a perda foi de 1.400.000. Então, nós estamos falando de uma perda que é maior do que o saldo do investimento. Então, em princípio, a investidora não contabilizaria toda essa perda, contabilizaria a perda limitada ao saldo do investimento, ou seja, diminuindo o saldo do investimento, vamos zerando o saldo do investimento. Só que o que ele acrescenta no enunciado? Aí na nossa tela, por favor. Olha lá. A empresa controladora SA não pode deixar de aplicar recursos na investida, uma vez que ela é a única fornecedora de matéria-prima estratégica para seu negócio. Então, ele dá aqui uma informação muito forte. Que informação é essa? Que a controladora SA não pode deixar de aplicar recursos na investida, uma vez que ela é a única fornecedora de matéria-prima estratégica para seu negócio. Então, repara que ele é enfático. Além de ser a única fornecedora de matéria-prima, não é qualquer matéria-prima, é uma matéria-prima estratégica para o negócio da controladora. O que ele quis dizer com isso? Que essa investida não pode suspender, não pode encerrar suas operações. Então, a investidora, ela vai cuidar, né, para que a investida continue funcionando, porque ela precisa dessa matéria-prima para o seu negócio, a controladora. Ou seja, a controladora vai reconhecer as perdas que ultrapassarem o saldo do investimento. E como é que ela vai reconhecer? Ela vai reconhecer debitando no resultado, ou seja, ela tinha um saldo de 1 milhão. Na parte, estou chutando aqui para dar contexto, né? Ela tinha um saldo de 1 milhão de participação nessa investida. E teria que contabilizar uma perda de 1.400.000. Legal. Ela vai debitar a perda de 1.400.000 no resultado, vai creditar 1 milhão na participação societária, no seu ativo, e vai creditar 400.000 no seu passivo, na controladora, 400.000, a título de provisão. Conforme orienta o CPC 18. Né? Vai contabilizar, mas só vai contabilizar essa provisão porque o enunciado está dizendo que a investida é a única fornecedora de matéria-prima estratégica para o negócio da controladora. Ou seja, a controladora, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a controladora não pode deixar essa empresa falir, porque se essa empresa falir, ela coloca em risco o negócio da controladora, ela vai arrastar a controladora para o buraco. Né? Então, a controladora não tem outro caminho, vai ter que cobrir o prejuízo lá, a empresa controladora vai ter que colocar recurso lá na sua investida. Legal? Então, o lançamento dessa perda que ultrapassa o saldo do investimento vai ser débito no resultado e crédito de provisão no balanço da investidora, né? Que ele chamou aí, coloca na tela, por favor, que ele chamou de empresa controladora SA. Agora, muito cuidado que ele fala assim, um saldo negativo, resultado negativo de equivalência patrimonial. Então, embora o nome da investidora seja empresa controladora SA, ele não diz aqui em nenhum momento no enunciado se a relação da empresa controladora SA com a empresa adquirida SA é uma relação de controle. Ele só diz que a avaliação vai ser por equivalência patrimonial. Né? Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Eu estou chamando atenção para isso porque lá no CPC 18, ele fala que essa possibilidade de lançar uma provisão no passivo, né? Lançar uma obrigação no passivo contra a despesa no resultado, para o caso das perdas que ultrapassem o saldo do investimento, isso se aplica às coligadas. Para o caso das controladas, vão se adotar os mesmos procedimentos que resultem no mesmo resultado e no mesmo patrimônio líquido que seria obtido no procedimento da consolidação. Isso eu já falei, é uma gambiarra. Por quê? Porque no Brasil,
eu aplico equivalência patrimonial na relação de controle, mas na norma internacional, controle é só consolidação, não tem equivalência patrimonial na relação de controle, porque não tem balanço individual para a relação de controle, né, na norma internacional. Né? Bom, mas não precisava desse rigor, tá? Eu só estou comentando aqui porque a gente tem que expandir a questão para trabalhar o assunto. Então, o procedimento contábil aqui na empresa controladora SA, ou seja, na investidora, é creditar uma provisão no passivo no valor de 400 mil e debitar uma despesa no resultado também no valor de 400 mil. Ok? Coloca aí na tela, por favor. Então, olha lá. A crédito do investimento, então, dessa forma, a investidora, que é a controladora SA, que é a empresa controladora SA, ela vai fazer um crédito do investimento, ainda que o valor ultrapasse o total do investimento efetuado. Errado, não pode ultrapassar. A crédito de uma provisão no passivo, perfeito, para reconhecer, aqui ficou junto, né? A perda no investimento, perfeito, né? Ou seja, ele está falando desses 400 mil. Então, vai realmente fazer uma provisão no passivo a débito do resultado para reconhecer a perda. Letra B é a resposta. Letra C, a crédito de uma provisão no ativo redutora do investimento. Provisão no ativo, não é conta redutora do investimento. Errado. A débito do investimento, ainda que o valor ultrapasse o total do investimento efetuado, né? Então, a débito do investimento, não. Se você debitar o investimento, você está aumentando o saldo do investimento. E letra E, a débito de uma reserva de capital, aí ele viajou, né? Tem nada a ver, gerando uma cobertura para perdas. Então, gabarito aí, ficou letra B de bola. Questão 5. Os investimentos em coligadas sobre cuja administração determinada empresa tenha influência significativa, somente devem ser obrigatoriamente avaliados pelo método da equivalência patrimonial quando a empresa controladora participar com pelo menos 20% do capital votante da controlada, né? Então, é uma questão aqui onde ele misturou todos os conceitos. Por que ele misturou todos os conceitos? Porque ele começa falando em coligadas e termina falando em controladora, né? Coloca na tela para a gente mostrar isso. Olha lá, ó. Os investimentos em coligadas, né? E aí no final ele fala de controladora, fala de controlada, né? Ou seja, são conceitos diferentes. Né? Então, a coligada, a relação de coligação é quando a investidora tem influência significativa na investida. E essa influência significativa, ela pode aparecer de fato ou presumida. Ela ocorre de fato quando a investidora, ela influi nas políticas operacional e financeira da investida, porém sem controlar a investida. E ela é presumida, a influência significativa é presumida quando a investidora possui 20% ou mais do capital votante da investidora sem controlá-la também, né? Agora, a relação de controle se caracteriza de que forma? Se caracteriza quando a investidora possui em caráter permanente direitos de sócio que lhe garantam o quê? Preponderância nas decisões da investida e o poder de eleger a maioria dos seus administradores. Então, você percebe que, para a relação de controle, não existe na legislação um percentual mínimo, né? Então, em tese, pode-se ter controle com uma participação de 5%, por exemplo, desde que a investidora tenha direitos de sócio que lhe garantam, em caráter permanente, né, a preponderância nas decisões da investida e o poder de eleger a maioria dos seus administradores, conforme eu vejo lá no artigo 243 da Lei 6.404 de 76, certo? Então,
ele mistura os conceitos aqui, começa falando de coligada e termina falando de controlada, então isso já está errado. E mesmo que fosse coligada, coloca aí na tela para a gente ler de novo, olha lá. Os investimentos em coligadas, sobre cuja administração determinada empresa tem influência significativa, somente devem ser obrigatoriamente avaliados pelo método de equivalência patrimonial quando a controladora, mesmo que ele falasse quando a investidora participar com pelo menos 20% do capital votante da investida, também estaria errado. Por quê? Porque a aplicação da equivalência patrimonial em coligadas, né, ela só depende de existir, de ficar caracterizada a influência significativa. Agora, quando a investidora tem uma participação de 20% ou mais no capital votante da investida, certo? Isso é uma influência significativa presumida. É uma forma de se caracterizar a influência significativa. Mas uma vez que ele fala que há influência significativa, isso já basta para que seja obrigatório a aplicação, que seja obrigatória a aplicação do método da equivalência patrimonial para avaliar essa participação, ok? Então, por isso, a questão número 5 está errada. Coloca aí na tela, por favor, porque ele fala somente, né? Somente devem ser obrigatoriamente, não. Se já tem influência significativa, já era, né? Já tem que aplicar equivalência patrimonial. Então, a questão número 5, ela está errada, porque basta a influência significativa para que eu tenha que aplicar a equivalência patrimonial. Questão número 6, né? Questão número 6, assinale a opção correta. Né? Então, você percebe que, de novo, já cai uma coisinha de equivalência patrimonial. Olha lá, letra A, são coligadas as empresas quando uma participa com 10% ou mais do capital social da outra, sem exercer o controle acionário. Né? Então, isso está errado. Por quê? A relação de coligação associada à porcentagem é quando a investidora possui 20% ou mais do capital votante da investida sem exercer o controle acionário. Né? Então, é 20% ou mais e é do capital social votante. Ele errou duas vezes. Quando eu falo votante, não é à toa, é para esse tipo de questão. Ó. Quando eu enfatizo o votante. Porque não é qualquer capital social, tem que ser o capital social com direito a voto. Ações ordinárias, que normalmente as preferenciais não têm direito a voto. Letra B. O investimento é considerado relevante quando atinge ou ultrapassa 20% do patrimônio líquido da investida ou 15% se for considerado um grupo de empresas. Né? Então, está errado. O que é a relevância? A relevância, ela não é medida em relação ao patrimônio líquido da investida. A relevância, ela é medida em relação ao patrimônio líquido da investidora. E aí nós temos na lei a relevância individual, que é a partir de 10% do patrimônio líquido da investidora, ou seja, o saldo da participação na investida, para ser relevante individualmente, tem que ser maior ou igual que 10% do patrimônio líquido da investidora. Agora, existe a relevância em grupo, que é 15%. Quando eu tenho mais de uma participação, né, eu tenho duas ou mais participações, elas representam 15% ou mais do patrimônio líquido da investidora. Né? Então, é a relevância em grupo, em conjunto. Então, não há esse percentual de 20% para a relevância. Os percentuais de relevância são de 10%, que é para relevância individual, e 15%, que é para relevância em conjunto. Tá? E essa relevância, e é por isso que a letra B também erra nisso, ela erra no percentual, que não existe 20%, ela erra também ao dizer que essa relevância é calculada em relação ao patrimônio líquido da investida. Não é em relação ao patrimônio líquido da investida, é em relação ao patrimônio líquido da investidora. Agora, hoje em dia, só para lembrar, não é mais requisito para se aplicar a equivalência patrimonial que essa participação seja relevante. Já foi, no passado, não bastava ser um investimento em coligada ou em controlada
para que a investidora fosse obrigada a avaliar esse investimento pela equivalência patrimonial. Além de esse investimento ser numa coligada ou numa controlada, ele tinha que ser relevante, né? Ele tinha que ser relevante, né? Ou relevante individual ou relevante em conjunto, certo? Então, a letra B, coloca na nossa tela, por favor, misturou tudo e está errada. Letra C, capital social é o capital subscrito e pago pelos acionistas quando adquirem ações, seja no início da sociedade ou quando ela promove aumento de capital durante o seu funcionamento, né? Então, olha como ele dá uma deslizada aqui sutil, né? Capital social é o capital subscrito e pago pelos acionistas quando adquirem ações, seja no início da sociedade, ou seja, seja na Constituição, ou quando ela promove aumento de capital durante o seu funcionamento, né? Então, eu posso colocar recurso, eu como acionista posso colocar recurso na entidade quando ela está sendo criada e posso também colocar recurso na entidade ao longo do seu funcionamento, para ela aumentar o capital, né? Então, capital social é o capital subscrito e pago pelos acionistas, né? Agora, repara o seguinte, esse capital social, ele não está dizendo quem é, né? Quem é esse capital social, né? Ele está falando do capital social integralizado e é o que eu presumo quando ele fala capital social. Então, essa letra C, né, embora ele faça esse pequeno deslize, né, de não dizer que é o capital social integralizado, né, eu coloco essa questão essa alternativa como correta. Porque se eu ler capital social integralizado, é o capital subscrito e pago pelos acionistas quando adquirem ações, seja no início da sociedade ou quando ela promove aumento de capital durante o seu funcionamento, né? Então, fazendo esse pequeno ajuste, que não é um ajuste, vamos dizer assim, muito forte, na verdade se presume isso, que quando se escreve capital social é capital social integralizado, a letra C fica correta. Mas vamos ver as outras opções. Letra D, a operação de leasing é um arrendamento mercantil ou aluguel de bens móveis. A sociedade de leasing concede um bem à empresa e essa lhe paga um aluguel mensal. O bem não deverá ser contabilizado como ativo, né? Quando ele coloca não deverá ser contabilizado como ativo, erra. Por quê? Porque nós vimos as operações de leasing e realmente, se for um leasing operacional, que é aquele que não transfere de forma substancial os riscos e benefícios do bem, né, para o arrendatário, de fato, o arrendatário não traz o bem para o seu balanço, né? Ele fica na posse do bem, mas não traz o bem do seu balanço e os pagamentos são contabilizados como despesa. Agora, se for um leasing financeiro, se for um arrendamento mercantil financeiro, ou seja, aquele que nos termos do CPC 06, coloca, né, para o arrendatário, transfere para o arrendatário de forma substancial os riscos e benefícios do bem arrendado, o que vai acontecer? O arrendatário vai sim, né, registrar no seu balanço patrimonial esse bem, né, objeto do leasing, mesmo que ele ainda não seja proprietário desse bem, mesmo que ele esteja somente na posse desse bem, certo? Então ele vai registrar esse bem no seu ativo pelo menor valor entre o valor justo na data da celebração do contrato de leasing ou o valor presente dos pagamentos assumidos em relação a esse contrato de leasing. E vai registrar a dívida por um valor igual ao valor que ela registrar no ativo. Beleza? Legal? Bom, então a alternativa D de dado está errada. Está errada. Por quê? Porque essa regra aqui não deverá ser contabilizado como ativo não se aplica a todos os contratos de leasing. Se aplica apenas ao contrato de leasing operacional. E letra E, a expressão impostos a recolher é adequada ao nome da conta impostos a pagar,
Porque, na verdade, quem paga o imposto é o consumidor. A empresa apenas entrega ou recolhe o imposto ao governo, né? Então, aqui, a ESAF foi muito infeliz nessa questão. Por quê? Porque o gabarito oficial, definitivo, foi letra E. Esse foi o gabarito, do qual eu discordo. Discordo por alguns motivos, né? Por um motivo simples, se você está estudando para a carreira de auditor de tributos, nas primeiras aulas, ou na primeira aula, você já aprendeu uma coisa um conceito que se chama sujeito passivo da obrigação tributária. Então, do jeito que ele está falando aqui, parece que ele está falando de um aspecto econômico, né? Mas, claro, ou seja, o que é o aspecto econômico? Da capacidade que a empresa teria de colocar no seu preço e, portanto, transferir para o consumidor o imposto. Agora, isso é uma consideração econômica, isso não é contábil, isso não é com a consideração legal, né? Não estamos falando de legislação tributária. Pela legislação tributária, quem tem que recolher o tributo, né? Quem tem que pagar o tributo para a administração pública é o sujeito passivo da obrigação tributária, que é a empresa. Agora, se ela consegue ou não consegue embutir esse tributo no preço, vai depender da estrutura de mercado. Aí eu já entrei para a economia, né? Para a microeconomia. Ou seja, a elasticidade relativa, né? As elasticidades relativas da curva de oferta e demanda. Aí já fui um pouquinho lá, dei uma beliscada na economia, né? Para ela conseguir ou não conseguir colocar esse tributo no preço, a facilidade com que ela terá. Se for um bem essencial, né? Ou seja, se houver uma inelasticidade, ela consegue. Agora, se for totalmente elástico, ela não consegue, né? E aí ela que tem que arcar com o ônus do tributo, e não o consumidor. Então, o gabarito foi essa daqui, foi a letra E, porém foi infeliz. Eu entendo, né? Para minha convicção é que a resposta correta deveria ter sido a letra C de casa. C de casa é a minha posição, né? Deixo bem claro aqui, não fujo, né, de mostrar minha posição e apontar para mim um erro da banca e um erro, me desculpe, grosseiro. Grosseiro na medida em que mistura questões contábeis com economia, com microeconomia e atropela os conceitos básicos do direito tributário, né? Que não é o consumidor, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, e sim a empresa que tem que pagar, que deve o tributo para o governo. Ok? Coloca na nossa tela, por favor. Então, a minha convicção é de que a resposta correta é a letra C de casa, mas o gabarito definitivo e oficial foi a letra E. Ok? Bom, questão número 7. O item 7 do artigo 183 da Lei das Sociedades Anônimas, atualizada até 2011, determina que os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, né? Sendo os demais ajustados apenas quando houver. Bom, então aqui foi uma questão, né? Uma emenda jabuti, né? Ou seja, entrou aqui perdida, mas vamos resolver mesmo assim. O que ele está falando é do ajuste a valor presente. A regra é para o longo prazo, tanto para ativo quanto para passivo. E nos demais casos, ou seja, no curto prazo, somente quando houver efeito relevante, né? Então, a obrigação de fazer ajuste a valor presente, segundo a Lei 6404, que ele cita aí, o artigo 183, inciso 7, é quando houver ativo ou passivo de longo prazo. Nos demais casos, ou seja, no curto prazo, a empresa só é obrigada a fazer ajuste a valor presente se a diferença entre o valor ajustado e o valor não ajustado for relevante. E vai ser a própria empresa que vai julgar se isso é relevante, né? E a auditoria independente vai confirmar ou não se essa diferença é relevante. Legal? Então, o gabarito aí ficou letra C de casa, só para não ficar dúvida, letra C de casa. Legal? Beleza, então, pessoal, terminamos aqui mais um bloco de questões de equivalência patrimonial. Então, você percebe aí
que a ESAF até agora, né? Muitas questões da prova de 2012 da Receita Federal sobre esse assunto. Beleza? Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.